Exclusivo, a história de uma cachorra policial. Ela era usada por criminosos em operações de tráfico de drogas. O animal quase morreu, mas houve uma reviravolta. E hoje a cachorra ajuda a prender, veja só, traficantes. Esta é uma cachorra da raça Rottweiler de apenas 2 anos. Ela se chama Heroína. É um animal inteligente, dono do focinho mais apurado de toda a Colômbia. Como o próprio nome diz, ela é considerada uma heroína pela polícia de elite. Mas essa não é a única razão para ela ter esse nome. Heroína também é uma das drogas mais devastadoras que existem. E a especialidade da cachorra é justamente farejar drogas num dos aeroportos mais movimentados da América Latina. Um lugar visado pelos traficantes que mandam droga para as cidades mais ricas do mundo. A polícia precisa estar sempre atenta. Além de usar o forro das bagagens, os traficantes costumam esconder a droga em sapatos, perucas e até próteses ortopédicas. Por trás do porte imponente e do olhar dócil, Heroína esconde um passado misterioso. Para entender a surpreendente história da cachorra Heroína, é preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou com uma operação de policiais de elite da Colômbia e dos Estados Unidos. Uma força-tarefa para desbaratar a ação de traficantes no interior do país. O chefe da equipe é o agente especial americano John Gilbride. Os policiais seguem para um sítio. Aqui seria o quartel-general de um grupo criminoso. E também o laboratório onde os traficantes produzem a droga. Durante as escutas telefônicas que tornaram a ação possível, a polícia havia descoberto um dado curioso. Os traficantes tinham comprado muitos cachorros. Para a polícia, os animais seriam usados como cães de guarda. Os policiais se preparam para o pior. Mas ao chegar ao local, encontram uma casa vazia, um lugar abandonado algumas horas antes. Os únicos moradores estavam nos fundos do sítio, no canil. Estas imagens mostram o momento exato do resgate de 6 filhotes, todos fêmeas. São 4 cachorros da raça Labrador, um Basset Hound e uma Rottweiler, o animal que depois seria conhecido como Heroína. Durante as buscas, a coisa fica cada vez mais estranha. Em um dos quartos, os policiais encontram equipamentos usados por veterinários. Com um olhar mais cuidadoso, a polícia encontra 7 pacotes de uma droga, a heroína líquida. Não resta dúvida, o laboratório funcionava aqui. Mas um detalhe ainda intriga a polícia. O que os filhotes faziam ali? Por que manter um canil com cachorrinhos em uma operação de tráfico de drogas? Em uma área mais distante, a polícia localiza 3 cachorros mortos, todos com cicatrizes na barriga. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Os traficantes usavam os filhotes para transportar drogas dentro de aviões até os Estados Unidos. Os instrumentos veterinários serviam para colocar a droga no abdômen dos animais de maneira cirúrgica. Os policiais ficam revoltados. Mas não há tempo para lamentar. Os filhotes resgatados estão com a barriga inchada e têm cicatrizes.
indícios de que existem drogas escondidas neles. Se as cápsulas estourarem, os cachorros certamente vão morrer. Os filhotes precisam ser operados, e rápido. Começa então uma luta contra o tempo. Os filhotes são levados para uma clínica. Diariamente, milhares de pessoas são recrutadas pelo crime organizado para transportar drogas. No jargão policial, essas pessoas recebem o apelido de mulas. A diferença é que as mulas engolem as cápsulas por vontade própria. Na sala de cirurgia, os veterinários lutam para salvar a vida dos 6 filhotes. Tudo é registrado com uma filmadora. A operação é muito delicada. Os pacotes de heroína devem ser retirados com todo o cuidado. Eles não podem vazar. Durante a operação de emergência, os veterinários fazem uma incrível revelação. Cada filhote carregava cerca de 500 gramas da droga. Um total de 3 quilos, avaliados em R$500 mil. Nem tudo sai como esperado. 3 labradores não resistem. Um dos labradores, o Basset Hound e a Rottweiler Heroína, sobrevivem. Os 34 criminosos que usavam os cachorros para transportar droga foram presos apenas 1 ano depois. Esta foi a primeira vez que se ouviu falar no uso de filhotes como transportadores de drogas. Nos Estados Unidos, a polícia do Aeroporto Internacional de Nova York já havia descoberto uma sheepdog adulta com cocaína na barriga. Ela parecia doente, cansada, estava quente e com o focinho seco. Tinha a barriga inchada. A sheepdog passou por uma cirurgia e retirou 10 cápsulas com a droga. Foi adotada e ganhou o carinhoso nome de Cookie, biscoito em inglês. Mas e nossos sobreviventes da Colômbia? O que aconteceu com eles? A labradora e a Basset Hound foram adotadas. A Basset se chama Dona e leva uma vida cheia de mordomia. A proprietária garante: Dona é muito afetuosa e está feliz. A Rottweiler, como você viu no começo dessa reportagem, teve um destino mais ambicioso. Heroína foi adotada pela Polícia Federal da Colômbia. Hoje, no aeroporto, ela ajuda a colocar atrás das grades pessoas como os traficantes que um dia quase a mataram. Leonardo Sandoval, o treinador de heroína, afirma que ela se tornou muito mais eficiente do que qualquer máquina de identificação de drogas. O focinho da cachorra é poderoso. Identifica desde maconha até cocaína. Agora, ela está sendo treinada para descobrir outros tipos de drogas, como as sintéticas. Uma cachorra de talentos especiais, com um passado único. E uma história de superação mais incrível ainda. Uma verdadeira heroína. Essa semana, 2 celebridades foram parar no hospital. As notícias também envolvem o mesmo produto, uma substância usada nos procedimentos estéticos. A modelo Andressa Urach teve uma nova infecção.
Com sintomas parecidos, o modelo conhecido como Ken brasileiro humano também foi internado. No hospital, o diagnóstico foi bem diferente. Jovens, famosos e com um objetivo em comum: o corpo perfeito. A apresentadora Andressa Urach e o modelo Celso Santebanes, conhecido como o Ken humano brasileiro. Eles passaram por inúmeras cirurgias plásticas, entre elas aplicações de hidrogel para aumentar o volume das coxas. O produto funcionou como uma bomba relógio no corpo de Andressa. Ela ficou entre a vida e a morte durante dias na UTI. O caso de Andressa assustou o Celso. Há alguns dias, ele divulgou na internet fotos de feridas e hematomas nas coxas. Eu comecei a ter cãibra nas pernas e as pernas começavam a adormecer e tudo mais. Seria uma infecção? Ken humano enfrentaria o mesmo drama de Andressa Urach? Ao chegar ao hospital, Celso descobriu que o caso dele poderia ser ainda mais sério. Eu entrei em desespero, em choque. Já já, uma entrevista exclusiva e reveladora com o modelo. Andressa Urach também colocou fotos na internet e voltou ao hospital esta semana. Ela teve uma nova infecção e gerou polêmica. A obsessão pela boa forma levou Andressa a fazer lipoaspiração mais de uma vez. Próteses de silicone nos seios e no bumbum. Plásticas no nariz, nas maçãs do rosto e até no maxilar. Há 5 anos, ela aplicou o hidrogel. Foram injetados 500 mililitros da substância em cada perna. A transformação foi radical, mas trouxe a fama que Andressa tanto desejava. Estas fotos mostram Andressa com o irmão mais novo no colo. Uma menina bem diferente da mulher de hoje. Em julho deste ano, a apresentadora começou a se queixar de muitas dores nas pernas. O corpo de Andressa começou a rejeitar o hidrogel. Ela foi submetida a uma lipoaspiração para retirar o produto, mas ainda ficaram resíduos. De repente, um novo problema. As dores voltaram. E não foi só isso. A substância também começou a deformar as pernas da apresentadora. Nesta foto, é possível ver os calombos nas coxas dela. Andressa parou de usar salto alto. No dia 30 de novembro, Andressa passou mal na casa da mãe em Porto Alegre. Foi levada às pressas para este pronto-socorro, onde foi submetida a uma nova cirurgia para retirar os resíduos de hidrogel nas pernas. Pouco depois, ela foi encaminhada à UTI. Andressa teve infecção generalizada, causada por uma bactéria que entrou na corrente sanguínea durante a drenagem do hidrogel. Passou 25 dias entre a vida e a morte em estado gravíssimo. Ela se recuperou e recebeu alta no Natal. Seguiu em tratamento na casa da mãe, em repouso, tomando uma dose forte de antibióticos. Dia 3 de janeiro, Andressa viajou para Florianópolis para encontrar amigos e voltou a ser notícia ao aparecer pela primeira vez após deixar o hospital. Nas imagens, ela caminha pelas ruas da cidade. De chapéu e óculos escuros, Andressa senta em uma praça e lê um livro.
A apresentadora parecia se recuperar bem. Poucos dias depois, mais uma internação e mais um susto. Depois do intervalo, você vai ver. A conversa em que Andressa Urach fala sobre a nova infecção e o Quem Brasileiro fala pela primeira vez à TV por que foi parar no hospital nessa semana. É daqui a pouco. Voltamos com a reportagem sobre os problemas de saúde das celebridades com uma substância usada em operações estéticas. Andressa Urach tem uma infecção nova e voltou ao hospital. Quem também está internado é o homem que ficou conhecido como o Quem Humano. Em uma entrevista exclusiva, ele explica por que pode ter uma doença ainda mais grave. Andressa escolheu Santa Catarina para se recuperar dos problemas de saúde. Ficou hospedada na casa de amigos em Jurerê Internacional, o bairro dos milionários. Pouca gente viu a modelo por aqui. Eu não vi ela por aqui. Mas Andressa foi fotografada caminhando na praia. Ela usa um camisão. Mesmo assim, é possível ver os curativos nas pernas. Tudo parecia bem, até Andressa sofrer um novo golpe. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a essa conversa entre Andressa e um amigo. Por mensagem de texto, a apresentadora diz: "Peguei outra bactéria na perna boa. Peguei esse fim de semana na praia." Andressa foi internada às pressas neste hospital na região central de Florianópolis no último domingo. Em nota, o hospital informou que a apresentadora foi submetida a um procedimento de drenagem e liberada na mesma data. Este cirurgião plástico explica que a drenagem, em geral, é necessária para diminuir o inchaço. Uma drenagem, que é o que diz que foi feito, às vezes é uma limpeza de algumas áreas que podem ter algum tipo de secreção ou algum tipo de tecido que precisa ser revigorado, né? Um dia depois da internação, mais uma polêmica. Fotos impressionantes dos ferimentos na perna da apresentadora foram parar na internet. As imagens teriam sido divulgadas por uma agência internacional. Mostram Andressa deitada em uma maca na UTI, com os ferimentos na perna esquerda totalmente à mostra. As fotos tiveram repercussão internacional. Por telefone, conversamos com o seu Carlos, pai de Andressa. Você acha que essas fotos não foram publicadas pela Andressa? Não, porque não, ela me ligava, me contava o problema dela. O fotógrafo responsável pelas imagens disse a um jornal que as fotos foram feitas com um celular em vários dias e dentro da UTI. E que ela não sabia que estava sendo fotografada. Estava inconsciente. No entanto, aqui, Andressa aparece de olhos abertos. Na rede social, a apresentadora disse que não vai se pronunciar porque é um assunto delicado e que prefere esperar pelo momento certo para falar sobre o caso. O cirurgião Pedro Martins foi o médico responsável por Andressa durante a primeira internação em Porto Alegre. Ele explica que as grandes incisões na perna assustam, mas fazem parte do tratamento. No caso de infecção se fazem incisões e elas ficam abertas durante um período. Durante aquele período, então, enquanto tem infecção, não pode se fechar. Ela fica aberta como se fosse vamos chamar assim, um buraco, mas na verdade é que os bordes da pele estão afastados, dão a impressão de muito mais extensão do que na realidade é. Andressa já voltou para a casa da mãe nesse condomínio de classe média na capital gaúcha. A repórter Vanessa Pires tentou falar com Andressa. Tem alguém em casa? Será que elas poderiam falar com a gente? Mas a apresentadora preferiu manter o silêncio. Não pode receber ninguém, cara. E como é que a Andressa tá? O senhor tem essa informação? Não temos informação nenhuma.
Se eu soubesse, não teria autorização para informar. Nas mensagens enviadas ao amigo, Andressa desabafou. Estou muito mal. Tô que não piso no chão. Muita dor. E explicou. Estou tomando antibiótico na cama, em casa, todo dia. Esta foto exclusiva mostra Andressa deitada no quarto, enquanto recebe medicação na veia. Seu Carlos está preocupado com a saúde da filha. Muito perigoso, né? Ela abusou um pouquinho ali, eu acredito, ela caminhou ali. A caminhada na praia não seria a causa da infecção. O médico que cuidou da apresentadora explica que, em casos graves como o dela, não é raro ter um novo problema. Todo paciente que sofre uma infecção, ele tem um período de tempo que ele tem que ter um certo repouso, ele tem que ter um acompanhamento médico. E sempre que há um foco infeccioso, é possível que se forme um novo foco, em virtude daquela mesma infecção, mesmo que ela tenha sido sanada. Andressa segue em recuperação e torce para que desta vez a infecção desapareça para sempre. O caso de Andressa assustou e alertou muita gente sobre os perigos do hidrogel. Uma dessas pessoas nasceu aqui em Araxá, Minas Gerais. É o modelo Celso Santebanes, conhecido como o Ken humano. Parece que eles são um só. Celso Santebanes encarou o bisturi 6 vezes. Tudo para ficar a cara do par romântico da boneca mais famosa do mundo. Aos 20 anos, o modelo não mediu esforços para conquistar a beleza ideal. O nariz foi afinado. O rosto e o queixo ganharam um novo formato. As pernas ficaram mais grossas. Para isso, Celso recorreu ao hidrogel. Foi em 2011, quando ele tinha 17 anos. O resultado chegou. Mais tarde, vieram as complicações. Há alguns dias, Celso divulgou fotos de feridas e hematomas nas coxas. Acreditava estar com infecção. Celso Santebanes está internado neste hospital de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Ele procurou ajuda médica para combater uma infecção causada pela aplicação de hidrogel. Aqui, Celso descobriu que o problema de saúde dele era ainda mais grave. Depois de fazer uma bateria de exames, veio o diagnóstico. O modelo está com leucemia. Celso chegou ao hospital na madrugada de quinta-feira. No dia seguinte, falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Vamos entrar. Celso, dá licença. Tudo bem, Celso? Encontra um jovem abatido, ainda em estado de choque. Eu tenho 20 anos, tenho uma carreira pela frente. Eu não tenho nem força de chorar o tanto que eu já chorei. Muito fraco, Celso nos conta como tudo aconteceu. Comecei a ter cãibra nas pernas e as pernas começavam a adormecer e tudo mais. Até que a ficha caiu, que a Andressa foi no hospital. Eu estava sofrendo os mesmos sintomas do que ela. Eu entrei em desespero, em choque. De ver ela e de ver que eu também poderia entrar na mesma situação do que ela. Com medo, o jovem procurou um médico. Eu fui para São Paulo, antes de internar em Minas, e meu cirurgião plástico já aplicou algumas injeções de anti-inflamatório. Só que essas feridas começaram a crescer e me incomodar. O hidrogel é composto por água e por moléculas derivadas do plástico. Ele é aplicado superficialmente sob a pele, mas pode se espalhar e atingir níveis mais profundos, como a hipoderme, que é a camada de gordura, ou os músculos, que ficam logo abaixo. Celso usou o hidrogel de poliamida, conhecido como Aqualift.
Andressa o de poliacrilamida, conhecido como PMMA. Ambos estão com registro vencido na Anvisa. Este médico esclarece: quem fez aplicações da substância não precisa se desesperar. As pessoas que já fizeram a injeção tanto do Aqualift ou do PMMA, que não estão tendo reação, que estão bem de saúde, que não sentem dor, que não está vermelho nessa região, essas pessoas não precisam se preocupar. Elas estão bem. Começaram a sentir vermelhidão, ou dor, ou calor, e está incomodando ao local em que foi feita a injeção, é importante que procure o médico para que ele possa ver o profissional que fez essa injeção e acompanhar esses pacientes. No caso de Ken, além da dor, a situação piorou. Eu comecei a sangrar pela boca e pelo nariz. Eu fiquei meio que desesperado, porque uma pessoa normal não ia sangrar do nada. E fizeram um exame de sangue correndo e o médico falou para mim: Celso, você não está bem, você vai ter que ser internado urgência. De Araxá, Celso foi transferido às pressas para Patos de Minas. De repente, o diagnóstico: leucemia. Eu fui em choque. Tava vendo o mundo desabar, assim, entendeu? Guilherme Moreira é o médico responsável pelo tratamento de Celso. Segundo ele, a situação é delicada. É um quadro estável, mas que é grave. Ele está bem, está passando bem, está consciente, tranquilo, mas é um quadro que é grave o tempo inteiro. Leucemia é um tipo de câncer que afeta as células brancas do sangue. A doença se desenvolve na medula óssea. Não há confirmação se o modelo tem mesmo uma infecção por causa do hidrogel. A prioridade do médico agora é combater o câncer. O risco maior é o da leucemia. Então nós vamos tentar contornar, fazer o melhor possível, tanto o tratamento da leucemia, quanto para controlar algum dano que possa vir a ser causado por causa desse uso do hidrogel. O tratamento vai ser a quimioterapia, um procedimento que causa a queda dos cabelos. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à estética. Eu não me imagino careca, entendeu? Eu tô tendo problemas psicológicos que estão a isso, porque a ficha para mim ainda não caiu, na verdade, né? A busca pela beleza sempre foi uma obstinação. Sempre gostei de sair muito bem vestido, muito bem colocado, as pessoas ser observado. Quando eu era bem novo, eu era gordinho, mas só que depois eu emagreci de uma certa maneira que eu virei um palito. Eu não conseguia massa muscular para as pernas e minhas pernas eram feias, entendeu? Das cirurgias plásticas, Celso garante, não se arrepende. Querendo ou não, todo mundo quer olhar no espelho e quer se ver bem. Já do hidrogel... Quando o cirurgião plástico aplicou isso em mim, ele jamais colocou os sérios problemas que eu poderia ocorrer com o passar dos anos, entendeu? Tratar de um paciente com leucemia e hidrogel é algo novo para o médico de Celso. Como o produto vai reagir à quimioterapia? Aparentemente, o corpo estranho, se ele não reagir, não vai ter nenhum problema, mas nós vamos acabar aprendendo um pouco sobre isso durante o tratamento também. Celso tem medo. Agora eu sou sem chão por causa disso. E você tem medo de perder essa batalha? Tenho muito medo. A batalha de Celso não é mais pela perfeição. Agora, nesse momento, minha ficha caiu que beleza não é tudo, entendeu? Eu vejo a beleza como se fosse uma coisa normal agora. Porque a saúde é em primeiro lugar. Eu acho que não vale tudo pela beleza. O desejo agora é outro. Recomeçar minha vida com novos pensamentos, virar uma nova pessoa.
O Domingo Espetacular termina agora. Fique com uma estreia imperdível. Celso Freitas comanda o Repórter em Ação. Boa noite, boa sorte.